Graça e paz, amados. Nós continuamos no meio da família e hoje vamos falar sobre famílias saudáveis em tempos de crise. Tempos de crise são tempos que afetam a família. As nossas famílias são prejudicadas pelos problemas, pelas crises do mundo, porque quando essas crises chegam até a família e nós é que as trazemos para o nosso meio. Em João 16:33, Jesus disse assim: Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele estava preparando os seus discípulos para tempos difíceis, para tempos de aflições, mas dizendo a eles que não deveriam perder a sua paz por causa disso, teriam ânimo se confiassem no Senhor. É no Senhor que nós temos paz. Como é que as famílias são afetadas pelas crises do mundo? O que provoca crise na família? Uma coisa que tem provocado crise em muitas famílias é o estresse. Quando as pessoas trazem do seu trabalho, trazem do trânsito, o estresse para dentro de casa e chegam impacientes, chegam cansados, irritadiços e não conseguem dialogar, não conseguem ter paciência com crianças e o estresse gera crise na família. Nós precisamos estar atentos a isso para que o estresse externo não seja trazido por nós para dentro de casa e gere crise entre nós. Vamos pensar que também as famílias estão sofrendo muito hoje em dia com crises financeiras. O problema da falta de dinheiro tem afetado a paz de muita gente. Imagine quando falta recurso para pagar uma conta, para comprar as coisas, e algumas famílias chegam a não ter dinheiro para alimentação. Isso realmente traz inquietação, isso traz insegurança, isso é muito ruim para a família e provoca crise nos relacionamentos familiares. Algumas famílias têm crises também por causa de enfermidades. A enfermidade provoca crise da família quando uma pessoa fica doente e todas as atenções se voltam para o cuidado com aquela pessoa, e hospital, e remédio, e médico, internação. Quando a enfermidade bate numa casa, a família vive uma crise que afeta a todos. Mas haverá uma crise ainda pior quando se perde um ente querido. Quando alguém da família chega a óbito, quando nós perdemos uma pessoa querida, a família toda sofre com isso. Especialmente quando é alguém de reverência, uma pessoa idosa, ou um pai, ou uma mãe, que agrega a família, agrega os filhos ao redor. E a família tende-se a dispersar. A Bíblia conta a história da mulher sunamita, que tinha um filho que foi dado por Deus, porque ela recebeu de bênção de Deus aquele filho, mas o filho ficou doente e morreu. E na hora daquela situação ela não ficou desesperada, ela não ficou agindo pelos cantos, ela procurou o homem de Deus para achar uma solução. E Eliseu foi lá, e depois que Eliseu visitou aquela casa, aquela criança foi restaurada e voltou a viver. Veja que quando nós temos uma crise na família, a maneira como reagimos, o nosso comportamento, as nossas atitudes vão fazer com que essa crise enfraqueça a família ou resulte em fortalecimento da família. Precisamos, então, prestar muita atenção para não tomarmos atitudes que venham a enfraquecer a família. Tenhamos cuidado para não deixar o egoísmo entrar na nossa casa. Pessoas egoístas só pensam nelas mesmas. Pessoas egoístas só olham o seu lado, só querem solução dos seus problemas e não se preocupam com os outros, não ajudam os outros, não cuidam dos outros. Quando as pessoas agem com egoísmo dentro de casa, a família toda é enfraquecida. Às vezes as pessoas também são impacientes. E quando nós agimos com impaciência em casa, nós podemos então querer respostas imediatas. Mas as pessoas não são como máquinas. As máquinas respondem de maneira imediata. Nós pegamos o celular e acessamos a internet imediata. Nós vamos ao caixa eletrônico e sacamos dinheiro imediato. Vamos ao restaurante e comemos comida self-service. Nós estamos acostumados com respostas rápidas e imediatas. Mas as pessoas não são como máquinas. Pessoas precisam de tempo. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. Especialmente na família. Precisamos ter paciência para as pessoas responderem à nossa expectativa, para que o diálogo deixe de resultado. Vamos aprender a lidar com isso e não deixar que a impaciência, que o imediatismo prejudique e enfraqueça a nossa família quando houver uma crise. Porque às vezes há pessoas que são também pessoas utilitaristas, que usam umas às outras, que gostam muito dos outros enquanto lhes são úteis, gostam muito dos outros quando lhe prestam favor, quando lhe atendem, gostam muito dos outros quando fazem para si alguma coisa. Mas quando as pessoas deixam de atendê-lo, deixam de ser útil, então descartam as pessoas, desprezam ou rejeitam. Quando alguém na família age assim, enfraquece a unidade da família. Quando alguém apenas usa os outros e não dá valor aos outros, então as pessoas se distanciam umas das outras e a família enfraquece com isso. Isso
pode causar resultado de enfraquecer a família em decorrência de uma crise. Mas precisamos aprender a tratar bem os outros, porque a Bíblia diz: tudo que quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também. Mateus 7,12. Mas como nós devemos agir para que a família seja fortalecida ao passar por uma crise? Como devemos nos comportar? Tudo começa lá no início, quando nós nos casamos. Você que é jovem e ainda vai se casar, pense bem em construir bem uma família. Nós precisamos ter sabedoria e não casar errado, não casar com precipitação, não adiantar as coisas para depois sofrer consequências. Quando nós desenvolvemos com a pessoa errada, nós criamos um problema que vai se prolongar por muitos anos. Quando Abraão estava preocupado com seu filho Isaac, que ia se casar, ele não queria que Isaac se casasse mal com alguém daquela terra onde eles moravam. Aquelas pessoas eram idólatras, eram ímpias. Então ele mandou o seu servo ir lá na sua terra, na sua parentela, onde os seus parentes eram tementes a Deus, para achar uma boa moça que se casasse com Isaac. Ele foi e trouxe Rebeca, que foi uma boa esposa para Isaac, porque foi alguém que foi temente a Deus, assim como ele era. Nós precisamos ter, então, sabedoria na escolha, em assumir responsabilidade de casamento com alguém. Jovens, busquem sabedoria de Deus para não casar de maneira errada. Mas nós que estamos casados, como agir? Como nós podemos contribuir para que a nossa família seja fortalecida ao passar por alguma crise? Primeiramente, temos que investir nos relacionamentos. Famílias se fortalecem quando os relacionamentos são saudáveis. As famílias se fortalecem quando os relacionamentos são bons. Por isso, temos que valorizar e priorizar os relacionamentos familiares, com muito diálogo, trabalhar para melhorar cada dia mais, procurar sempre apoiar uns aos outros e nos ajudar mutuamente. Os relacionamentos serão bons quando nós investimos nele. Mas se você tiver dificuldades no seu relacionamento, procure ajuda. Não tenha vergonha ou dificuldade em procurar ajuda. Procure o seu pastor, procure um conselheiro em que você confie, procure alguém para conversar, mas não se isole. Não desista do seu casamento por causa de algumas dificuldades que surgem, por causa de crises familiares. Gary Chapman, um autor do livro chamado 5 Linguagens do Amor, diz que cada um de nós tem um tanque, uma reserva que tem que ser abastecida com amor. Todos nós temos um tanque que às vezes vai se esvaziando por causa das lutas, dos problemas, das dificuldades, mas nós precisamos abastecer o tanque dos nossos familiares com muito amor para que as coisas possam ser melhoradas a cada dia mais. Então, nunca desista do seu cônjuge, nunca desista do seu familiar, do seu querido. Trabalhe sempre para que ele seja cuidado, que se você trabalhar com alguém que vai responder, você também será abençoado, a família será fortalecida. Mas se você é casado com alguém que não é temente a Deus, a Bíblia diz que você não deve deixar essa pessoa, mas pelo contrário, deve santificar a vida dessa pessoa, para que ela possa também se converter. A não ser que você viva um relacionamento abusivo, que não vale a pena conservar. A Bíblia diz que temos que cuidar uns dos outros. Em 1 Timóteo 5,8, a Bíblia diz que se alguém não cuida dos seus, especialmente da sua família, ele é pior que os infiéis, porque negou a sua fé. Nós temos responsabilidade de cuidar uns dos outros. Quando nós assumimos esse papel, quando nós cuidamos dos nossos queridos, então a família sai fortalecida de qualquer crise que possa passar. Para que a família possa ser saudável em meio à crise, lembre-se sempre do que nós lemos no começo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele quer que nós tenhamos a sua paz, a paz que nos dá a condição de enfrentar tudo e passar por tudo. Ele disse: eu venci o mundo. Para isso nós temos que ter uma atitude proativa, uma atitude de responder de maneira positiva, fazendo a nossa parte. Quando nós lemos Romanos 12:9, o apóstolo Paulo diz assim: o amor seja não fingido. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Amar cordialmente é demonstrar esse carinho com alegria, sermos cordiais no tratar bem, sermos gentis com os nossos queridos. Além de procurar dialogar, conversar sempre, tratar com gentileza. O carinho precisa ser uma prática do dia a dia, porque há pessoas que tratam muito bem os de fora e tratam mal os de casa. Pessoas que são rudes com os da casa, mas são muito agradáveis com os estranhos, com os de fora. É uma inversão de valores. Os da família devem ser bem tratados. Vamos pensar que a nossa casa, a nossa família é nossa responsabilidade e nós temos que dar a nossa contribuição. Podemos dar nossa contribuição, inclusive, nas tarefas de casa. Dividir as tarefas de casa. Por que a esposa que também trabalha fora, ela sozinha tem que cuidar da casa?
o marido, os filhos também devem participar das tarefas de casa. Não como quem está ajudando, mas quem está dividindo essas tarefas. Se a família tem despesas, tem contas e os filhos também trabalham, todos podem colaborar nas despesas financeiras da casa, para que não sobrecarregue, para que não sacrifique ninguém. Vamos colaborar de maneira que todos possam ser parceiros dentro de uma família. E assim, em qualquer crise que a família passe, ela sairá fortalecida. Vamos pensar então que em tudo isso há alguma coisa que ainda é mais importante, que se sobressai, é a questão da vida espiritual. A família precisa buscar sempre a Deus. A família precisa desligar um pouco a televisão, de ouvir notícias ruins, de ouvir notícias de morte, para ter um tempo maior para oração, para a leitura da Bíblia, para um culto doméstico, de orar uns pelos outros, de orar uns com os outros. Vamos fazer disso um cuidado, uma preocupação. E vamos pensar que nós podemos espiritualmente nos fortalecer e fortalecer a nossa família para que possamos cada dia ser uma família saudável, uma família forte. Vamos orar uns pelos outros. O apóstolo Paulo fala para nós lembrarmos sempre de orar uns pelos outros e orar por ele também, até por ele. Quando nós oramos uns pelos outros, nós demonstramos amor com isso, porque orar por alguém é uma forma de amar. A nossa família precisa muito de oração. E nós precisamos ser aqueles que oram e intercedem pela família. E assim nós vamos fazer que a nossa família seja vitoriosa, seja forte, que ela seja saudável. Queremos agora fazer uma oração. Orar por todas as famílias. Quero que você coloque a sua família diante de Deus. Diga: Deus, abençoa a minha família para que ela seja saudável. Se a minha família passar por alguma crise, algum momento difícil, que eu seja parte da solução, não parte do problema. Que eu ajude a minha família a ser vitoriosa, a minha família a ser uma família saudável. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, agora nós oramos por todas as famílias que estão nos acompanhando, especialmente por essa família, Deus, que está agora orando ao Senhor. Oh Deus, dá-lhe a bênção de ser uma família de paz, família saudável, uma família abençoada que busca o Senhor. Vem fortalecer os nossos lares, ó Deus, para que possamos ter a Tua presença ali. Abençoa cada pessoa que está orando agora, que seja uma pessoa que contribua para o bem da sua família, em nome de Jesus. Amém. Receba, meu irmão, minha irmã, o nosso abraço. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Vai voltar, Pai, na mesa o pão não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que
passou, passou. O novo de Deus chegou. 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 O nosso abraço.